Os arcanjos querem lhe avisar de uma pessoa importante em sua vida. Não ignore esse chamado. Talvez, ao ouvir essas palavras, seu coração já tenha batido um pouco mais forte, como se estivesse querendo dizer que você sabe de quem se trata. Pode ser alguém que já está presente há muito tempo em sua história, pode ser alguém que se afastou e deixou um vazio, ou ainda alguém que se aproxima de maneira inesperada. O aviso dos arcanjos chega como um sussurro que não deve ser silenciado, porque por trás dele existe algo maior, uma revelação que pode mudar não só o rumo de um relacionamento, mas também a forma como você enxerga a si mesma e o sentido da sua vida. Muitas vezes, a correria do dia a dia faz com que a gente ignore sinais, negligencie sentimentos ou até disfarce dores que insistem em aparecer. Mas os arcanjos não falam à toa, eles não trazem mensagens em vão. O que eles querem que você entenda é que há alguém que precisa da sua atenção, alguém cuja presença ou ausência tem grande impacto no seu coração. E ignorar isso seria como fechar os olhos para uma parte essencial da sua própria jornada. É como se a sua alma já estivesse pedindo respostas há muito tempo, e agora essas respostas estão sendo entregues, mas você precisa estar aberta para recebê-las. Talvez você se recorde de momentos em que uma pessoa específica foi capaz de despertar em você sentimentos intensos. Pode ter sido amor, amizade, cumplicidade, ou até mesmo dor e desentendimento. A verdade é que, de alguma forma, essa pessoa ainda pulsa dentro de você. Quantas noites você já passou pensando em palavras não ditas? Quantas vezes se pegou imaginando como estaria sua vida, se aquela ligação tivesse sido feita, se aquele abraço não tivesse sido negado, se aquela conversa tivesse acontecido sem orgulho ou medo? Os arcanjos querem que você não fuja mais dessas memórias, porque nelas existe uma pista, um chamado para olhar com mais atenção. É doloroso admitir, mas muitas vezes deixamos que mágoas se transformem em muros altos demais para escalar. Deixamos que o tempo se encarregue de afastar o que poderia ter sido uma ponte. Mas o tempo, por si só, não cura o que não é encarado. Ele apenas esconde sob camadas de silêncio e ocupações. E você, em seu íntimo, sabe que essa pessoa carrega consigo um papel importante, que não pode ser apagado como se nunca tivesse existido. É por isso que os arcanjos tocam no seu coração agora, para que você não finja que nada disso importa. Importa, e muito. Importa porque está ligado ao seu propósito, porque fala de laços que não se desfazem facilmente. Imagine, por um instante, que os arcanjos colocassem diante de você um espelho. Nesse espelho, você não veria apenas a sua imagem de hoje, mas também os reflexos de todas as vezes em que esse alguém apareceu em sua vida. Os sorrisos, as lágrimas, os silêncios, as pequenas atitudes que pareciam banais, mas que ficaram gravadas. Você se lembraria do frio na barriga de um encontro inesperado, da esperança que nasceu em um simples gesto, e até mesmo da dor que rasgou seu peito, quando a distância ou o silêncio se instalaram. Esse espelho não é para te aprisionar no passado, mas para te mostrar que ignorar tudo isso seria negar uma parte essencial de você mesma. Os arcanjos sabem que não é fácil revisitar feridas. A dor assusta, o medo paralisa e muitas vezes o orgulho tenta nos convencer de que é melhor seguir em frente sem olhar para trás. Mas eles também sabem que a verdadeira cura vem quando temos coragem de abrir o coração para entender o que realmente está acontecendo. Essa pessoa, seja quem for para você, carrega uma missão em sua vida. E não se trata apenas de romance ou amizade. Pode ser alguém que veio para te ensinar algo profundo, para te mostrar uma nova forma de ver o mundo, ou até mesmo para despertar em você forças que estavam adormecidas. Quantas vezes você já sentiu que algo estava incompleto? Como se houvesse uma peça faltando em um quebra-cabeça que você tenta montar há anos? Essa sensação pode estar diretamente ligada a essa pessoa. E é por isso que os arcanjos pedem: não ignore, não feche os olhos. Porque quanto mais você evita, mais forte se torna a sensação de vazio, mais doloroso é carregar esse silêncio.
que insiste em se manifestar dentro de você. O chamado não é para que você reviva dores, mas para que você encontre alívio e libertação. E só é possível libertar aquilo que se encara de frente. Pense em histórias que já ouviu de pessoas que reencontraram alguém importante depois de anos. Muitas vezes, o reencontro trouxe lágrimas, mas também trouxe uma paz imensa, porque finalmente existiu a chance de colocar para fora o que estava guardado. Outras vezes, não houve reencontro físico, mas uma compreensão tão profunda que o coração se libertou. A sua história pode se desenrolar de várias formas, mas o essencial é que você não se negue a ouvir os sinais. Se essa pessoa ocupa seus pensamentos, se o nome dela insiste em aparecer em músicas, sonhos ou lembranças, não é coincidência. É um chamado, e você sabe que não há como fugir para sempre. É normal sentir dor ao se deparar com lembranças, principalmente se houve afastamento. Mas perceba que essa dor também é um lembrete do quanto você foi capaz de sentir intensamente. Pessoas comuns passam despercebidas, mas aquelas que tocam fundo em nossa alma se tornam impossíveis de ignorar. E, mesmo que tenham deixado feridas, também deixaram marcas de vida, de aprendizado e de transformação. Ignorar seria o mesmo que apagar páginas inteiras do livro da sua existência. E os arcanjos não querem que você viva uma história incompleta, mas o aviso deles também traz alívio. Porque eles não vêm apenas para reabrir feridas, e sim para mostrar que existe um caminho de paz. O simples fato de você estar recebendo essa mensagem já é sinal de que está preparada para lidar com isso. Você não está mais no mesmo ponto em que estava quando tudo aconteceu. Você amadureceu, cresceu, aprendeu, e agora tem mais clareza para compreender o que essa pessoa realmente representa. Talvez não seja sobre retomar algo como antes, mas sim sobre entender e aceitar, com o coração em paz, a importância desse laço na sua vida. Imagine a sensação de colocar a cabeça no travesseiro sem carregar o peso de perguntas sem resposta. Imagine olhar para dentro de si e sentir gratidão, em vez de dor, quando se lembrar dessa pessoa. Esse é o presente que os arcanjos querem lhe entregar. A satisfação não vem apenas de um reencontro ou de um pedido de perdão, mas da libertação que você sentirá quando parar de fugir dessa parte da sua história. É como abrir uma janela em um quarto escuro. A luz entra e tudo se torna mais claro, mais leve, mais suportável. Para isso, é preciso coragem. Coragem para admitir o que sente, coragem para aceitar que essa pessoa tem, sim, um papel importante, mesmo que isso não se encaixe no que você imaginava para sua vida. Coragem para, talvez, dar um passo em direção a ela, seja com palavras, pensamentos ou até em silêncio, no seu coração. Porque a energia que você emana alcança, e os arcanjos se encarregam de levar ao outro lado o que precisa ser entregue. Não subestime o poder da sua intenção, da sua oração, da sua abertura. Os arcanjos querem que você entenda que essa pessoa também sente. Talvez não da mesma forma, talvez em outro tempo ou intensidade, mas existe um elo que conecta vocês. E esse elo não pode ser simplesmente cortado, porque foi tecido em momentos que transcendem o comum. É como se as almas tivessem combinado, antes mesmo de nascer, de se encontrar para cumprir algo juntas. Por isso o chamado é tão forte, por isso é impossível ignorar. Você pode até tentar disfarçar, mas seu coração sempre vai denunciar o quanto isso importa. E agora, ao ouvir essa mensagem, talvez lágrimas estejam tentando surgir. Se permita sentir. Porque na dor existe purificação, no alívio existe cura, e na satisfação existe a certeza de que você está no caminho certo. Não é um erro sentir tanto. Não é fraqueza se emocionar ao lembrar. É apenas a confirmação de que você está viva, de que sua alma é capaz de se conectar de maneira profunda. E é exatamente isso que os arcanjos querem que você valorize. Essa pessoa é um capítulo essencial, e negar isso seria negar a si mesma. Talvez a vida ainda reserve um reencontro. Talvez ainda haja palavras a serem ditas frente a frente. Ou talvez o reencontro aconteça dentro do seu coração, em silêncio.
mas com uma paz tão grande que você sentirá como se tivesse acontecido no mundo físico. Seja como for, os arcanjos garantem que você não ficará sem respostas. O que hoje é dor se transformará em alívio, e o que parece vazio se encherá de gratidão. Você só precisa aceitar que não dá mais para ignorar. Essa pessoa importa. Essa história importa, e o chamado dos céus não chega em vão. Você merece viver sem carregar o peso do não dito. Você merece sentir o coração leve ao lembrar de alguém que marcou tanto. E, mais do que isso, você merece compreender que tudo o que viveu foi para o seu crescimento. Os arcanjos seguram sua mão nesse processo. Confie, abra seu coração, e saiba que, quando aceitar esse chamado, uma nova página começará a ser escrita em sua vida, com mais paz, mais luz e mais verdade. Curta e comente essa mensagem. Seja um inscrito do nosso canal para mais mensagens da Voz dos Arcanjos. Até a próxima!